Bom dia, nós vamos começar mais uma Escola Dominical. Hoje nós temos aqui conosco, além do presbítero Boy e do presbítero Adilson, também o Fernando. O Fernando foi nomeado pelo conselho para ser professor ao longo desse ano, então essa é a lição de estreia dele. Ele é o nosso trainee e ele vai conduzir a gente em uma das partes da lição. Podem cumprimentar o pessoal aí, gente, e aí a gente começa a nossa lição com uma oração pelo presbítero Eduardo Boy. Bom dia a todos. Oremos então para que possamos passar então a análise do texto de hoje. Então, peçamos ao Senhor que Ele fale através do Espírito Santo aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, querido, Pai bendito, nós louvamos ao Senhor, porque em mais uma oportunidade a Tua igreja se reúne através da tecnologia para estudar as Escrituras, porque nós cuidamos somente nela ter as palavras de vida eterna. Pedimos ao Senhor que cada espectador, cada pessoa que assistirá essa lição, esse debate em qualquer tempo, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito e pela verdade que exala, que é a essência das Escrituras. Nós louvamos ao Senhor e também pedimos ao Pai que o Senhor abra os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. A oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Adilson agora vai fazer a leitura do texto bíblico para a gente. Ok, a leitura do texto de hoje se encontra no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Eu vou começar a ler do versículo 11 até o 26, e a lição começa no versículo 12, mas vou ler o 11 também. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Muito bem.
O presbítero Adilson fez a leitura aí do texto bíblico e ele leu para a gente o capítulo 3, de 12 até 26. Nós temos estudado aí esse trecho do livro de Atos, que nós chamamos o testemunho do poder do nome de Jesus. E nós vemos nesse discurso como um todo o nome de Jesus sendo estabelecido. Mas hoje nós vamos dividir esse texto em 2 blocos. Hoje nós vamos ficar apenas na primeira parte aí do discurso, que é o início do discurso aí, né, até o versículo 16. E nós vamos fazer isso porque é um texto bastante denso. Então, nesse domingo nós vamos ver de 12 a 16 e domingo seguinte de 17 até o final desse trecho. E para a gente começar, como nós sempre fazemos, eu queria perguntar para vocês aí, o que mais chamou a atenção de cada um de vocês nessa passagem? Vou começar. Como iniciamos na semana passada, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele, não obstante o milagre ter sido algo incrível para todos aqueles que contemplaram, ele então passa a devolver a Jesus, a apontar para Cristo como sendo o principal, a quem deveria ser dado todo o crédito e de quem fazia parte o contexto do milagre. Tem mais alguém? Adilson, o microfone está desligado. Obrigado. Eu estava falando aqui. E, pastor, eu gostei muito, né, quando eu leio esse texto, da acusação, né, de Pedro, quando a partir do verso 13, quando ele fala que ele cita ali o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste diante de Pilatos. Quando este havia decidido soltá-lo, vocês optaram por um homicida ao invés do autor da vida. Então, esse texto, eu acho ele maravilhoso e é o que nós também, muitas vezes, abordamos pessoas e colocamos ela dizendo que o homem é pó, o homem ele é insignificante, o homem não pode salvar a si mesmo, né? Então, nesse texto, ele mostra ali para as pessoas, a pessoa talvez dá aquele temor, mas logo, né, nos textos a seguir, Pedro vem e traz a solução desse grande problema. Então, esse texto eu gosto muito quando eu vejo Pedro mencionando o que a pessoa fez, o pecado, e dizendo que tem solução para esse pecado, que é Cristo Jesus. Então, isso me chama a atenção. Amém. Fernando, o que chamou sua atenção aí nesse texto? Continuando aquilo que o Adilson já vem falando, né? Me chamou muita atenção também o contraste que Pedro estabelece entre a maneira como eles veem Pedro e os demais apóstolos fazendo os milagres, em contraste com o que eles fizeram com Cristo, né? Enquanto Cristo, aquele que dá a graça e a piedade a Pedro e aos apóstolos para fazer os milagres, eles veem com muita admiração e, de certa forma, até os glorificam. Cristo, que realmente era o autor do milagre, todo-poderoso para fazê-los, foi ignorado, morto, né? No versículo 15, Pedro estabelece que aqueles israelitas foram os que julgaram a Cristo, que matou o próprio autor da vida, aquele que dava a Pedro o poder para fazer os milagres tão admirados e bem vistos pelos israelitas, foram aquele que mais foi ignorado, de certa forma, negado por parte do mesmo povo que estavam ali os admirando, né? Sim, sem dúvida alguma. Bom, na lição de hoje, então, nós vamos observar que Deus mesmo é quem atesta que em Jesus, as promessas e as esperanças prometidas pelos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas, que é bem aquilo que vocês já chamaram a atenção, né? Esse texto nos chama a atenção à pessoa de Jesus e essa conexão que existe aí. Fernando, então, para a gente começar o nosso estudo do texto, explica para a gente aí qual que é a conexão que existe desse discurso de Pedro com aquilo que nós vimos domingo passado, que foi o milagre que eles realizaram. Então, basicamente continuando aquilo que eu estava falando previamente, né? Na lição passada, a gente entendeu aquilo que Pedro e os demais apóstolos estavam fazendo por meio dos milagres, né? A autoridade que eles tinham vinda de Cristo para curar pessoas e aquele coxo a qual eles curaram na porta do templo.
a conexão que há entre o texto que lemos, essas que estamos lendo agora e que lemos semana passada, é que Pedro aponta para a autoridade, de onde vem a autoridade daquele milagre, né? No versículo 12, o povo de Israel observa eles com muita admiração, glorificam a eles, veem eles como vindo deles do poder, né? A estrutura cultural daquela época estabelecia que aqueles que faziam milagres ou tinham alguma autoridade milagrosa tinham a autoridade de santidade, um nível de santidade superior aos demais, né? Pedro quebra essa tradição, estabelecendo realmente que a autoridade dele não vem dele mesmo, mas de Cristo, aquele mesmo Cristo ao qual eles tinham julgado, crucificado e torcido para que ele fosse morto. No versículo 14, Pedro estabelece que aquele povo negou o santo e o justo, aquele mesmo ao qual deu a eles a autoridade para fazer aqueles milagres. A ligação e o vínculo está realmente na autoridade que vem somente de Cristo, né? Cristo como sendo o único Senhor e o único que tem o poder suficiente para realizar milagres. Muito bem. E Pedro faz isso de uma maneira bastante específica, né? Ele usa uma estrutura específica aí no discurso dele. E você tem como explicar para a gente também como que Pedro explica isso, como que Pedro mostra essa conexão aí entre milagre, Jesus e quem é Jesus? A estrutura de toda a homilia de Pedro se divide em duas partes, né? Até o versículo 16, ele deixa bem claro a natureza messiânica de Cristo. A gente vê isso muito claro no versículo 14, no versículo 15, onde ele estabelece a Cristo os títulos de autor da vida, o santo e justo. Então aponta para tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, de que o povo de Israel aguardava o Messias, aquele que teria toda a autoridade, todo o poder, que seria realmente justíssimo e santíssimo, como Cristo foi, né? Porém, o povo de Israel não via Cristo daquela forma, mas independente disso, Pedro aponta para essa natureza de Cristo. Cristo era o Messias. O versículo 17 serve como uma espécie de divisor entre os versículos previamente ditos por Pedro, né, até o versículo 16, onde ele estabelece: irmãos, eu sei que fizeste por ignorância. E a partir disso, Pedro explica sobre a natureza das profecias do Antigo Testamento sendo cumprida em Cristo, como a gente vê no versículo 18, onde ele deixa muito claro que Deus cumpriu o que antes anunciaram por boca de todos os profetas. Pedro mostra que todos os profetas, sem exceção, apontavam para Cristo, que toda a autoridade da Escritura, sem exceção, também apontava para Cristo, e que até mesmo as primeiras profecias, aquelas ditas por Moisés, que viria um justo e a qual aqueles que não acreditassem e que não se apegassem às palavras daquele profeta que viria, seriam ignorados por Deus, né? Seriam desvinculados da natureza de Deus. Eu acredito que seja nesse sentido. Pedro estabelece na homilia dele totalmente a vinculação da natureza messiânica de Cristo e da vinculação de Cristo às profecias do Antigo Testamento, Isso. como ele sendo o próprio cumprimento dessas profecias. Isso. Ele faz isso de uma maneira bastante específica, né? Ele faz essa conexão entre aquilo que a profecia diz com aquilo que Jesus Cristo está se mostrando ser. Adilson, explica para a gente como que Pedro faz essa conexão, de onde que Pedro tirou essa ideia, então, de que Jesus é o Messias prometido ali no Antigo Testamento. Sim, ele se utiliza da Torá, né? Ele se utiliza do Antigo Testamento. O povo que ele estava ali discursando com eles era um povo que tinha um entendimento mesmo superficial, né? Tanto é que Pedro usa que ele estava ali naquele período da ignorância, porque eles sabiam algo a respeito de Jesus. A fama de Jesus corria célere naquele tempo, né? As pessoas já... por exemplo, eu lembro que as pessoas sabiam que uma certa vez uma estrela guia apontou 3 reis magos, morte de crianças. Então aquele povo ele testemunhas disso, que o Messias, né, já tinha chegado. Então, e as pessoas, uns atribuíam a Jesus, né? Jesus, quando ele começa seu ministério, o próprio Nicodemos, que era o chefe dos fariseus, o principal, o maioral dos fariseus, ele disse para Jesus: olha, ninguém faz esses sinais, esses milagres, se não for vindo de Deus, né? Jesus pergunta aos seus discípulos, no capítulo 16 de Mateus, quem diz o povo que eu sou? Esse povo que estava ali, né? Quem diz o povo que eu sou? Olha,
uns falam que isso é isso, né, um dos profetas, ou seja, o povo tinha uma certa expectativa em torno de Jesus. Então, Pedro, nesse momento, ele chega para aquele público, né, e lança a mão da Torá, do Antigo Testamento, dos escritos de Isaías, Jeremias e todos os profetas a partir de Samuel, né? Então, Pedro também, ele utiliza alguns títulos para falar do Salvador. Ele menciona que ele é santo, que ele é justo e que ele é o servo. Então, para aquelas pessoas que conheciam o Antigo Testamento, né, a Torá, que conheciam também os profetas, né, eles viam ali na Torá e nos profetas esses títulos atribuídos a Deus e agora são atribuídos a Jesus e atribuídos ao Messias. Então, aquele povo vivia na iminência da vinda do Messias. Ele sabia que o Messias já era chegado, mas na morte de Jesus parece que Jesus não era o Messias, ou seja, ele morreu, acabou tudo. E aí Pedro vem mexendo com os corações, com as emoções, com o intelecto, né, mostrando, olha, ele é o Messias. Ele é aquele que será glorificado pelo Pai, né? Então, Jesus foi glorificado. Então, ele começa a apresentar a ressurreição de Jesus coincidindo, completando aquilo que os profetas haviam falado no Antigo Testamento. É necessário que o meu servo seja morto, mas eu o glorificarei. Então, ele lança a mão disso. Ele lança a mão de, por exemplo, dos textos de Isaías a partir do capítulo 49, no ápice ali no capítulo 53, no verso 11, principalmente, quando diz que depois dele derramar a sua morte, ele entregar a sua alma, ele ficará satisfeito. Ali diz que Deus ficaria satisfeito com o sacrifício, porque com seu ato ele justificaria a muitos. Então, que ele deve ter aguçado mais as pessoas, né? Que, poxa, eu fui acusado disso, mas com o sacrifício de Jesus ele vai justificar a muitos, né? Ele verá o seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, as pessoas viviam nessa época estudando, já tinha ali a fama de Jesus, o nascimento de Jesus, que foi algo, né, espantoso, e todo mundo começou a linkar isso, e até ali na morte, né, os elementos da morte, né, da crucificação, o sepultamento, Jesus teria que ser jogado, né, no lixo, né, o seu corpo, porque ele era um malfeitor, mas não, se cumpriu as escrituras, e eles tomaram conhecimento, José de Arimateia vai ali, pede o corpo, uma tumba nova de um homem rico, né? Jesus ia receber ali o seu corpo, né? Os elementos do embalsamento, de perfumarias, né? Então, e todo mundo viu ali na crucificação, o céu, o sol se escureceu, a terra tremeu, Jesus, ele ressuscita dos mortos e vários eventos aconteceram. Então ali era o clímax para que Pedro fizesse essa junção, essa conexão, mostrando que Jesus, a vida toda de Jesus, se cumpria. Jesus é o Messias. E é muito importante ele ter feito isso para ele partir para a segunda parte. Arrependam-se. Arrependam-se. Não temos mais sacrifício de animais. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso aí. A gente percebe muito claramente aí no discurso de Pedro, né, como que ele tenta chamar a atenção para esses fatos, para esse foco, né? Jesus, ele foi glorificado pelo Pai, de maneira que a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo isso confirmam as profecias a respeito do Messias, né? Como a Adilson falou, talvez a primeira parte da vida de Cristo, os seus sinais, os seus milagres, tudo aquilo que ele fez, é mais facilmente aceito como um sinal de que ele é o Cristo. Mas a morte e a morte na cruz era entendido como um sinal de fracasso. E Pedro fala que não. Fala que a morte, a ressurreição, o sepultamento, a crucificação, tudo isso já havia sido previsto no Antigo Testamento como parte da missão do Messias. E isso é maravilhoso. Nós vamos olhar para o texto de uma maneira um pouco mais próxima, um pouco mais profunda agora. O Fernando vai nos conduzir aí, né, nesse estudo do texto por meio de algumas perguntas e respostas nas quais nós vamos olhar para o texto bíblico nesse momento. Então, quando observamos o início do texto que lemos, no versículo 11 e 12, é perceptível que as pessoas chegavam ali admiradas por aquilo que Pedro havia feito, por aquele milagre. E no versículo 11, Pedro se dirige a eles e fala algumas coisas. Então, gostaria de perguntar ao Adilson qual seria a conexão entre o que Pedro viu, no versículo 11,
e a introdução do seu sermão, né? Aquilo que ele diz ali a partir do versículo 12. Obrigado. Então, no verso 11, diz que todo o povo correu atônico para junto dos apóstolos, né, de Pedro e João. Eles correram como se houvesse poder, né? De acordo com o ensinamento deles, quem faz algo assim é uma pessoa que praticamente tem de Deus tudo que ele quiser. E Pedro refuta isso. Pedro diz assim: não há poder, não há piedade, não há nada. Né? Então ele começa o sermão, né, dizendo no verso 12: não há nada, por que vocês estão fitando os olhos em nós como se de nós pudesse haver poder, prodígio, alguma coisa? Não, tudo isso foi pela fé em o nome de Jesus. Né? No nosso tempo hoje, muitos queriam fazer o contrário, né? Querem mostrar que a oração dele é forte, que ele tem poder, mas ali ficou muito claro. Pedro ele refuta tudo, 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 e exalta o único que é digno de louvor e glória e adoração, que é Jesus Cristo. Estava em Jesus. Eu fui usado nesse momento por Jesus, ressurreto, vivo, o Deus conosco. Ele está conosco, ele está vivo. Então ele refuta tudo isso nesses 2 versículos. Exato, exatamente. Essa é realmente a natureza do início da homilia de Pedro, né? Ele realmente busca exaltar a natureza de Cristo no milagre e retirar dele mesmo toda a glória e admiração, né? Toda a glória deveria ser dada a Cristo, que é aquele que dava a ele o poder. À vista disso, o Adilson já introduziu um pouco acerca do que as pessoas estavam pensando acerca de Pedro. Qual era a visão que eles tinham acerca de Pedro antes que ele abrisse a sua boca e começasse a falar sobre a verdadeira natureza de seus milagres? Gostaria de perguntar ao presbítero Eduardo o que seria mesmo esse pensamento que o povo tinha. O que eles achavam que era aqueles milagres, da onde eles achavam que vinha aquele poder. Eu vou pegar emprestado o versículo 24, que Pedro faz questão de falar que desde Samuel, que foi o primeiro profeta, e todos os demais que lhe sucederam, é que Deus havia anunciado sobre o seu Messias, os seus milagres e o seu ministério. Nós podemos pensar que o povo ainda esperava um profeta. Depois de Malaquias, foram 500 anos sem profeta. Então, será que eles ainda confundiam Jesus e João Batista? Ficamos todos esses séculos sem profeta. E agora vem um profeta. E 2 profetas. E mais profetas. Os apóstolos agora agem como os profetas, andando no meio do povo, fazendo milagres. E o que, na verdade, então, como ele traz essa referência a Samuel, nós podemos entender que ele está falando de Davi. O povo esperava, naquela época, em Roma, um Messias que tivesse um poderio militar, que fosse trazer uma libertação política para a nação. Mas não, ele faz essa menção a Samuel, que esse Messias, que seria maior que Davi, até no versículo anterior, um profeta semelhante a Moisés, não importava o seu ministério, importava que ele fosse justo, servo, aqueles outros adjetivos, os outros predicados que foram atribuídos a Jesus, eram mais importantes. E isso testificava dos milagres, porque todos os profetas, sim, falavam que o Messias seria um rei, que ele traria união ao povo, que ele traria uma nova vida para a nação de Israel, só que ele precisava padecer. A gente pode ter se valer do texto de Isaías 53 e outros do profeta Zacarias. Cada profeta vai citar uma característica da restauração de Israel vinda do Senhor. E sempre é presente a questão do servo, do Messias, do justo, o autor da vida. Então, dessa forma, nós entendemos nesse sentido. Ele começa, então, a ajustar, a adequar, né? Conformar, colocar na forma do ministério dos profetas, agora traduzido e revelado em Jesus. Olha, Jesus não é somente um profeta, Jesus fez coisa de profeta. Na verdade, ele é profeta, sacerdote e rei, mas ele é o Messias. Então, estava explicado ali. Ele conseguiu cumprir o seu tríplice ministério dentro daquilo que era a projeção dos profetas, e a esse Jesus, sim, né?
Eles não precisam mais esperar nenhum profeta, mas sim agora o Messias está presente e tem toda a resposta para que o povo de Deus, para que Israel pudesse, então, compreender o sentido das Escrituras. É aquela referência que o autor de Hebreus faz. Todas as coisas para trás foram sombras, foram projeções, foram imagens que, então, agora reveladas em Cristo, dão a resposta da equação para o povo de Deus. Exato. O povo via Cristo, via Pedro, né, como o consumador daquele milagre, como aquele que tinha autoridade de fazê-lo, né? Mas, como o presbítero Eduardo aqui explicou, nenhuma autoridade tinha Pedro, senão, primariamente, Cristo tivesse a ele dado dos céus, né? Fica muito claro a natureza gloriosa de Cristo em relação à natureza pecaminosa até mesmo dos apóstolos, né? Cristo, sim, era todo-poderoso e tinha autoridade suficiente para realizar todo tipo de milagre ao seu bel prazer, diferente dos apóstolos, né? Que faziam aquilo que era estabelecido e aquilo que Cristo os enviava a fazer. Aí no versículo 13, existe um contraste muito claro entre a maneira como Deus tratava a Cristo, aquilo que Deus fez em Cristo e aquilo que Deus, por meio de Cristo, estabeleceu no mundo, por meio do ministério de Jesus em terra, com a maneira como o povo de Israel tratou a Jesus, né? Eu gostaria de escutar o Adilson e, posteriormente, também o Eduardo acerca da natureza real desse contraste, né? Qual era o contraste que havia entre a maneira como Deus tratava a Cristo e a maneira como o povo de Israel o tratou? Verdade, Deus tratou a Cristo, né, cumprindo em Cristo o seu propósito, né, que é de enviá-lo e depois glorificá-lo, né? Então Deus estava ali, estava tudo pré-determinado. Então no momento exato, Deus glorifica ao seu servo, né? E a vida de Jesus aqui na Terra, não, as pessoas o confundiam com algum profeta, né? Como foi mencionado, as pessoas davam ouvidos mais o que os anciãos, né? Os líderes religiosos falavam acerca de Jesus. Então, ali foi aquele complô ali no dia da crucificação, no dia do seu julgamento. Então, nós podemos ver esse contraste de um Deus que ama o seu filho, que envia seu filho, está com seu filho e glorifica o seu filho, com as pessoas que não entenderam o seu filho e o traiu, o negou. É tão assim, é tão esquisito. Uma semana antes, eles receberam Jesus no domingo de Ramos, com os ramos, ovacionando Hosana ao que vem das alturas. Ele é o nosso rei. Jesus, ele é ovacionado como aquele rei, né? Tudo parecia que eles estavam acreditando que ele era o Messias. Mas uma semana depois, eles diziam: crucifique-o, solte Barrabás e crucifique-o. Então, as mesmas pessoas que o ovacionavam como rei foram as mesmas pessoas que o condenou, o negou e o traiu. Sim, dentro dessa ideia que, em todo momento, Cristo ele enfatizava o seu relacionamento com o Pai. E esse mesmo Pai, o Pedro faz menção aos patriarcas, essa ideia do Deus e da condição de Pai, o Pedro ele ressalta dentro da sua pregação e diferentemente do que foi posto diante do povo. É uma questão deles, eles levaram para Pilatos julgar. Olha como é que eles ainda têm aquela ideia política da solução das coisas e como é que isso é prejudicial. Se eles ficassem firmados e entendessem a promessa, eles saberiam que não. Todo o testemunho de Cristo, e esse testemunho que é reproduzido, reverberado nos apóstolos, era suficiente. Mas então Pedro lembra, olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus, o Deus da nossa nação, que glorificou o nosso Messias. E nós, então, preferimos deixar que ele fosse morto. O Pilatos lavou as mãos, né? Uma frase até que se popularizou aí, como alguém que não quer tomar partido ou decidir sobre alguma coisa. Mas, graças a Deus que nos versículos para frente, o Pedro vai falar, mesmo assim, né? Hoje vocês são chamados a crer nesse Cristo e a reconhecer que tudo isso era propósito divino. Exato, é exatamente isso mesmo. O contraste que a gente encontra no versículo 13,
Pedro deixando bem claro que enquanto Deus glorifica a Cristo, como é estabelecido em Colossenses, né, no capítulo 1, em tudo ele tinha soberania, ele era Senhor sobre todas as coisas. O próprio Pedro, nesse mesmo texto, estabelece a Cristo como autor da vida, como realmente Senhor sobre tudo que há. Ele era todo-poderoso e foi glorificado por Deus, contrasta com a maneira como o povo de Israel, que em teoria deveria seguir a Deus e adorá-lo, buscar agradá-lo, aquele a qual Deus glorifica, eles humilham, negam e levam a ele para ser crucificado. Esperam que ele seja julgado em uma assembleia por crimes políticos e que, a fim de que ele seja crucificado, em contraste com aquele ladrão que ele estava, aquela pessoa, o Barrabás, que estava junto com ele sendo condenado. Enquanto Deus glorifica a Cristo, o povo de Israel vai totalmente contra a Cristo e, consequentemente, contra a própria imagem, contra a própria autoridade do Deus que eles deveriam servir, né, em teoria. Ok, gente, então é isso aí que o texto nos fala, né? No primeiro bloquinho do texto aí nós vemos Pedro chamando a atenção por fato de que eles não são os responsáveis pelo milagre, né? Não é por mérito de Pedro, de João, de nenhum apóstolo, né? Por causa do nome de Jesus. Depois ele mostra isso para aquelas pessoas que Jesus Cristo, que foi glorificado pelo Pai, né? E aí ele faz uma série de contrastes. Jesus é o santo, ele é o justo, ele é o servo, com a maneira como ele foi recebido pelo povo ele foi negado, pelo povo ele foi crucificado, pelo povo ele foi morto. Então nós temos o contraste aí da forma como o povo recebeu Jesus e da forma como Deus estabeleceu Jesus. E no final, então, nos últimos versículos aí, o versículo 16, Pedro traz então a explicação de por que é que eles fizeram esse milagre. Ele falou: olha, o milagre não é feito por mim, não é mérito meu, né? Existe alguém por trás, que é Jesus Cristo, o nome de quem eu invoquei. E aí no último versículo, aí no versículo 16, ele explica como ele fez esse milagre. Bom, e qual que é a explicação então que Pedro traz para esse milagre que foi realizado aí no verso 16? A explicação ela foi o prelúdio, né? Tudo que nós falamos até agora é porque, pela fé em seu nome, o que bastava ao povo agora é ter fé no Cristo ressurreto. Porque outrora Jesus fazia milagres vivo. E agora o testemunho é que Jesus permanece vivo e fazendo milagres. E pelo nome de Jesus que isso fora operado. Eles testemunham então de todas as obras de Cristo, fazendo essas obras em nome dele para a glória dele. E o interessante é de perfeita saúde, né? Ele fala que esse homem então foi restaurado com a sua perfeita saúde, assim como em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, fala assim que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse homem agora não era só um homem com a sua saúde restaurada, mas verdadeiramente agora ele experimentava um novo nascimento e aprove a Deus que através desse milagre ele então pudesse ser um dos exemplos aí do início do livro de Atos, que demonstrou o início dessa carreira apostólica de propagação do evangelho e continuidade da obra da cruz. Exatamente, né? Então a explicação que Pedro dá aí de forma muito clara no verso 16 é que foi pela fé no nome de Jesus, né? Adilson, qual que é a palavra ou a expressão ou conjunto aí que fica destacado nesse versículo 16? Então, o nome de Jesus é o destaque, né? Não há outro. No capítulo 4, o Pedro vai falar assim: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá lá vai ter outro discurso dele no capítulo 4, e aqui ele deixa, né, essa dica do que ele vai falar no capítulo 4. Por meio de Jesus Cristo, é por meio dele, é por meio dele, só por ele. Não havia nenhuma outra virtude, por mais que os rabinos lá pregavam isso, né, que as pessoas que faziam esse tipo de coisa eram merecedoras de honra, de glória, e ele refuta tudo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. É o nome do Senhor Jesus que é o destaque aqui, que ele destaca mesmo, deixando bem claro que não havia nada nele que pudesse atribuir aquele milagre, que era tudo do nosso Senhor.
o Messias. Sim, de uma maneira espetacular, ele fala que é pela fé no nome de Jesus que ele faz o milagre, e para que ninguém pense que a fé é algo que pertence a alguém, ele complementa, ele diz que a própria fé vem por meio de Jesus. Ou seja, é a fé que Jesus deu, que capacitou em nome de Jesus, pela fé em Jesus, que aquele milagre acontecesse. E como naqueles dias falar a respeito do nome de alguém era invocar a própria natureza e a própria pessoa, o que Pedro estava afirmando é que Jesus lhe deu a fé e que porque ele recebeu essa fé, essa confiança, essa certeza de que Jesus é o Messias, aquele sinal foi realizado pelo próprio Jesus Cristo, o Senhor que vive e que reina. Esse texto então nos mostra que Deus evidencia que em Jesus as promessas e as esperanças prometidas pelos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas, para que Jesus seja reconhecido como a única esperança de salvação e de refrigério que existe. Por isso que que Deus fez o que fez e que Jesus ele é demonstrado aqui da maneira como ele foi demonstrado. Para a gente finalizar então o nosso estudo, eu queria que vocês respondessem aqui uma pergunta de reflexão. Como é que vocês percebem a rejeição de Jesus hoje como Messias? Como é que hoje na nossa sociedade a gente percebe Jesus sendo rejeitado nas palavras, nas ações e nas pessoas em geral? Pedir para que o Adilson responda, depois o Boy e que depois o Fernando finalize com a sua resposta a essa pergunta. A gente vê muito claramente, quando a gente vai evangelizar, né, conversar com alguém, a gente vê as pessoas atribuindo a sua conduta, como se a salvação dependesse dela mesma. Eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, pago minhas contas em dias. A gente vê, até hoje, né? A gente vê as pessoas atribuindo, não, mas eu sou um cara bom. Mas eu, né, então, a pessoa se transforma no próprio Salvador, então ela refuta aquilo que Deus, né? Deus colocou, como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Hoje em dia, as pessoas no nosso tempo, ela acredita pelo um bom comportamento, que afinal era dever de todo mundo, né? É dever, não há virtude nenhuma nisso, de você não matar, não desejar mal a ninguém. Então, as pessoas atribuem a sua bondade, a sua caridade, a sua lida de vez em quando na Bíblia e de vez em quando ir na igreja, elas colocam isso como suficiente para herdar o reino do céu. E é um grande engano e a gente alerta as pessoas. Então a gente vê a pessoa deixando Jesus de lado novamente, não considerando Jesus o único caminho que leva para o céu. As pessoas negam hoje a Cristo da mesma forma que o povo naquela época negou. Hoje as pessoas querem milagre. Eu quero que Jesus resolva todos os problemas familiares. Eu quero que Cristo me dê um carro. Eu quero bênçãos financeiras. Eu quero a minha saúde. Eu não admito ter doença. Eu não posso aceitar ter doença. Porque as pessoas queriam naquela oportunidade. Que ele aconteça, as pessoas se maravilhavam com o milagre e só depois, então, através do Espírito Santo, que eles puderam compreender pela fé, pela pregação do Evangelho e com a revelação do Espírito Santo ao coração deles, que era Jesus. A obra do Pai estava completa em Cristo, os seus pecados estariam perdoados e a nova vida, então, era o maior milagre que eles poderiam receber de Deus. Hoje nós vemos isso, as pessoas querem o que aquele coxo queria na entrada, aquele homem restaurado. Queria ouro e prata. Ele não conseguia ver além daquilo que Deus poderia fazer através de Jesus e o que estava sendo exercido pelos apóstolos. Essa é, talvez, uma triste realidade que nós enfrentamos hoje ainda nas pessoas e muitas vezes também, tristemente, dentro da própria igreja. Eu também acredito nesse sentido que o Eduardo e o Adilson estabeleceram também. A cada dia a gente percebe mais, né, a impiedade das pessoas voltadas muito a crerem nas suas próprias forças ou estabelecerem a sua salvação nas riquezas, na saúde, naquilo que eles mesmos fazem, no trabalho. O porto seguro dessas pessoas é aquilo que eles têm, aquilo que eles sabem fazer, aquilo que eles são, em essência, mas se esquecem da verdadeira natureza de Cristo
e que o único caminho para a salvação, a única maneira de nós realmente alcançarmos o perdão das nossas iniquidades e a verdadeira salvação é por intermédio de Cristo. Não existe outro caminho senão por esse. A rejeição das pessoas nos nossos dias vem realmente nesse sentido. Rejeitam a Deus e a Cristo, seu Filho, para buscarem salvação naquilo que eles têm, naquilo que eles fazem, naquilo que eles são. E às vezes até buscam dentro das próprias igrejas, né? Mas buscando no sentido de, se eu for ali naquela igreja X ou Y, eu vou enriquecer mais, a minha saúde vai ser restaurada, vou me tornar uma pessoa melhor ou superior às outras, e nunca realmente estando com o coração contristado e apontando realmente para Cristo como a única salvação. E observando, entendendo e realmente percebendo a própria miséria, a própria natureza pecaminosa que não poderia ser limpa senão pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus ele usa esse texto para nos mostrar essa triste realidade da rejeição de Cristo, mas a boa notícia daqueles que o aceitam. Né? Deus faz isso ao estabelecer ali no versículo 12, no discurso de Pedro, que não foram eles que fizeram, né? Pedro pergunta, por que é que vocês estão olhando para mim? Vocês estão olhando para a pessoa errada. Depois, nos versos 13 a 15, ele diz para quem o povo deveria estar olhando, falou, vocês o rejeitaram, mas ele é o Messias, é para ele que vocês deveriam estar olhando. No verso 16 ele responde como, né? Como então você deveria estar olhando para Cristo? E ele fala, é pela fé, você deveria estar acreditando e confiando realmente que Jesus Cristo ele é o Messias e ele é o nosso Salvador. Por isso que no texto de hoje, no estudo do texto de hoje, nós percebemos, né, que se Deus mesmo evidencia que Jesus, que sim Jesus, as promessas e a esperança prometida pelos profetas foram cumpridas, Deus faz isso para que Jesus seja reconhecido como a única esperança de salvação e refrigério. Então, o que nós devemos fazer é depositar em Jesus a nossa fé e anunciar o nome de Jesus para todos os perdidos. Fernando, você nos dirige a Deus em uma oração encerrando a nossa escola dominical? Amém. Oremos então. Senhor Deus e Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, Pai, lhe agradeço por cada uma das palavras que nós acabamos de escutar aqui, que certamente essas palavras possam alcançar nossos corações e nos transformar, para que nós percebamos que nada bom pode vir de nós, nem de homens algum, mas, na verdade, tudo aquilo que é gracioso, de piedade, a caridade, o amor, tudo aquilo que é bom, Pai, vem da sua própria natureza, vem do Senhor e de Cristo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor mudou os nossos corações e nos inclinou a Ti. Peço, Pai, para que o Senhor faça com que todas as pessoas que vivem em piedade possam conhecê-lo, todas as pessoas que forem da sua vontade, que o conheçam, sejam transformadas pela sua palavra e possam entender que somente em Ti a salvação pode ser alcançada, que o Senhor é o único detentor da salvação e é o único que tem suficiente autoridade para decidir para onde a salvação vai e decidir aqueles ao qual vão ser salvos, Pai. Nós louvamos e agradecendo ao Teu nome, pela sua misericórdia e pela graça que nos alcançou. É a oração que eu te faço em Cristo. Amém. 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 Eu queria agradecer a participação dos professores, né, do Adilson, do Boy e do Fernando. Agradecer a você também aí de casa que nos assistiu, que esteve com a gente. Enquanto durar aí as restrições para que nós estejamos reunidos no templo, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e conhecendo melhor o nosso Deus e o nosso Messias estabelecido por Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom domingo para todos, Deus abençoe e a gente se vê à noite na transmissão do nosso culto. Amém. Até mais, ótimo domingo.